O que eu acho impressionante, Pavinato, que esse pessoal aí que mora no exterior, e muitas pessoas que moram aqui no Sudeste, que não conhecem a realidade da Amazônia, né? Acham que tem que fazer da Amazônia um grande parque internacional. Parque Ambiental Internacional da Amazônia, né? Nada pode fazer ali, né? Tem que se preservar a todo momento. As políticas que o Capês enumerou aí, eu concordo. Mas já existe essa política na Amazônia, que fracassou. O Exército está na Amazônia, né? Há várias fiscalizações de polícia estadual relacionadas ao desmatamento da Amazônia. Ou seja, essa política da fiscalização do cacetete, junto com a política de distribuição de renda, fez da Amazônia a região do Brasil mais pobre do Brasil. Né? A região mais pobre do Brasil não é o Nordeste, como as pessoas acham, é a região norte do Brasil. Então, o que a gente tem que ter na Amazônia é um projeto claro, um projeto eficiente que congregue tanto desenvolvimento local, seja por meio da indústria verde, né? Tem vários tipos que você consegue ter uma industrialização boa, mas vocacionada para o meio ambiente, a biotecnologia, Pavinato, que você sempre defendeu. Então você está... Por exemplo, eu sou o maior entusiasta da farmacêutica lá. Sim, claro, você está concordando com o Mark Ruffalo. Claro. E também tirar essas pessoas dessa situação toda aí que está lá, né? Não há como ter desenvolvimento se você não ocupar a Amazônia. Uma coisa que o Bolsonaro fez bem feita na Amazônia foi duas coisas. Ele mudou a lógica do manejo florestal. O manejo florestal é uma forma de você preservar a Amazônia. Então, quando ele mudou a regulamentação do manejo florestal, por meio do Ricardo Salles, foi uma coisa bem feita. Ele tentou também se iniciar a questão da regularização fundiária local. Porque na Amazônia, ali é tomada por grileiros, gente. Ninguém sabe quem vai fiscalizar, quem vai obrigar a proteger a terra. Não se sabe, porque não se sabe quem é o proprietário. Então, a questão da Amazônia é muito maior do que simplesmente ficar lá de fora querendo que tenha metas concretas de conservação da Amazônia, e é muito maior do que só colocar exército para proteger a Amazônia, do que só colocar polícia para dar cacetete e prender garimpeiro ilegal. É muito mais do que isso. A gente está na mesma dinâmica e mesma lógica discutindo a Amazônia desde 88, que eu me lembre. Eu já não aguento mais isso. A gente não tem projeto concreto. Qual é o projeto de desenvolvimento da Amazônia? Ninguém sabe falar. O Marco Ruffalo está lá no Nova York, tomando drink, andando na Quinta Avenida de Nova York, e está falando da Amazônia, e ele não conhece a realidade local. Isso enche o saco. Só o Sting. Se fosse do Sting, eu até concordaria, hein, Paulo Nicoli? Então, mas eu ia comentar que esse comentário do Mark Ruffalo também pode ser um marco, assim, do limite da paciência dos movimentos ambientalistas em relação ao governo Lula, né? O governo Lula foi eleito com porque o Lula surfou muito nesses comentários de Mark Ruffalo. Aí tava tudo certo. Aí trouxe a Marina, parecia que a coisa ia andar, mas... Porque quando eles xingavam o Bolsonaro, tava ótimo. Exatamente. Então, eu acho que a gente vai ver um efeito cascata a partir de agora, né? O cascateiro. Apesar do Mark Ruffalo enquanto... Como que é o nome do super-herói? O Hulk. O Hulk não estar maduro por estar verde, né? Mas a posição dele nesse caso é muito madura, porque, de fato, a Amazônia continua tal como está. Há problemas de desmatamento, de incêndios ainda. Não houve uma mudança radical com a ascensão do Lula ao governo. E pior, o tráfico de drogas começa a tomar conta, né, das rotas fluviais. Se antes a gente tinha os grileiros, né, e literalmente... enfim, o pessoal explorando os metais preciosos, né? Agora quem está tomando conta de todas essas situações passam a ser os traficantes de drogas, né? Que vem à área com muito interesse, já que faz fronteira com a Colômbia, com a Bolívia. Isso permite a distribuição das drogas para o resto do país e do Brasil para o mundo. Paulo, eu só não concordo quando você fala que ele tem uma posição madura. Amadurecida ficaria melhor do que madura. Lembra alguns governos. Nossa Senhora. Me assusta um pouquinho. E aí, Cara prematuro, o Capês. E a Amazônia? Você tem um grande conflito, que é a questão da Amazônia, como o Felipe muito bem colocou aqui, que há muito tempo se discute e não se resolve. E aí, porque falta, talvez, liderança daqueles que te julgam ligados à pauta verde. Lembra do Eco 92? Eco 92, Rio Mais 20, Nossa, tudo Não sabe nada, é tudo papo furado. E aí não anda. Só que você tem o quê? Um governo, como muito bem dito aqui, que surfa nessa onda da sustentabilidade, pegou um monte de artista, de gente que foi nessa história, e nós tivemos uma primeira prova de fogo nesse sentido. Quando você falou em criação de autoridade climática, no início do governo, desmatamento recorde.
Eu não lembro se vocês se lembram quando surgiu isso. Queimada. E aí eu coloco uma provocação aqui. O primeiro passo para você ter recurso estrangeiro, primeiro é ter exemplos claros que você está ali para cuidar e preservar aquilo. Então, a grande discussão que a gente teve recentemente, agora quase caiu até a ministra do Meio Ambiente por causa disso, foi a discussão de explorar a foz do Amazonas para extração de petróleo. Então, um presidente que é líder mundial com essa pauta como prioridade tinha que chamar os líderes internacionais e falar o seguinte: olha, eu preciso extrair petróleo porque isso vai melhorar a condição do meu povo, das pessoas que moram no meu país. Se vocês não querem que eu faça isso e eu entendo que isso tem um prejuízo, que me tragam a compensação financeira por isso. Não vou lá e vou explorar o petróleo, por exemplo. Se alguém tem realmente retaguarda internacional e prestígio, como ele diz que tem, ele teria que pôr essa condição na mesa. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando fala em meta, tem que dar exemplo. Você quer trazer cúpula no Brasil para quê? Só para tentar fazer bonito, fazer obra de última hora, sem licitação, porque Pará não tem condição de receber esse tanto de gente com a estrutura que tem lá hoje. Não foi nem país que sediou a Copa do Mundo com um estádio para dizer que tem uma estrutura minimamente feita, que começasse a pensar, no mínimo, em alguma estrutura já minimamente pronta. Não, vai fazendo Pará, toca a obra, toca tudo para quê? Passa a cúpula, o que faz com tudo aquilo? Fica parado e dinheiro investido sem utilização. Até porque se você quer preservar o coração da Amazônia no Pará, você não vai ficar desenvolvendo muita obra lá dentro. E aí você vem também com a questão final, que é a briga dos governadores para quem põe a mão no dinheiro. A gente citou aqui Marina Silva. Autoridades que podem ter as suas críticas em relação à política de condução do meio ambiente, mas em relação à sua probidade e à sua correição do ponto de vista de recurso público, ninguém fala. Não responde por nada de corrupção e saiu do governo do PT quando discordou daqueles aspectos quando surgiram na época do Mensalão e depois tantos outros que vieram. Por que não é colocado na mão dela a gestão desse fundo internacional? Porque os governadores da região amazônica querem eles administrar o recurso. E o presidente não consegue falar não, porque está refém desse consórcio de governadores. E aí você tem o dinheiro internacional vindo para o Brasil, refém de ir para a mão de governadores, que no Brasil a gente sabe bem o quanto duvidoso é isso, e você não cria uma autoridade que pode tomar conta daquele recurso, porque você não consegue mandar necessariamente. Lembra de Alagoas, que a gente falava no começo do programa? A República de Alagoas. O Brasil tem a República de Curitiba, passa para a República de Alagoas, né? 1 bilhão para o Hospital do Açúcar, em Alagoas, e o hospital não tem máquina de raio-x. E semana passada o Lula anunciou o PAC, né? E 1 trilhão e a gente não viu um projeto. Sabe o que eu falei semana passada? É a mesma coisa, você imagina o Poderoso Chefão. Você não termina a sequência 1, lança a sequência 2, não termina também, lança a sequência 3. É esse o PAC 3. Você não terminou 1, não terminou o 2, começa o PAC 3. Bonito isso, né? É um governo que fala tanto de sustentabilidade, mas onde está um projeto de desenvolvimento da biotecnologia, né? Isso ia gerar riquezas tremendas para o Brasil, da indústria farmacêutica, você protege, gera riqueza, emprega a população. Mas onde está o PAC na Amazônia? Viu, Paulo? É a meta da Dilma que eles colocam. É não definir a meta e quando atingir a meta vai dobrar a meta. Essa conversinha furada pode ter funcionado aqui dentro, mas para o público internacional isso não vai funcionar com a pauta ambiental. Mas fala uma coisa, se o governo tivesse uma pauta de desenvolvimento local da Amazônia, o público internacional ia gritar contra, com certeza. O que o pessoal quer de fora é que a gente não faça nada. Mas eu também eu não quero concordar com o Mark Ruffalo. Eu acho realmente que a gente tem que desenvolver o país de forma sustentável. Agora, mas o pessoal do Amor Venceu falava: olha aqui, o Mark Ruffalo, o Brasil é chacota internacional. Olha o DiCaprio, o Brasil é chacota internacional. Olha os artistas, olha o mundo inteiro acha o Brasil uma chacota ambiental. Agora que é com eles, né? Agora todo mundo fez campanha em cima disso aí. Todo mundo fez campanha em cima disso aí. Por que você tem que criticar o Lula falando do Bolsonaro? Não, porque ele surfou na onda desse tipo de post do Mark política barata. Então nós temos um rétor político barato como presidente, é isso? Retórica política barata. É um rétor político barato, é isso que você falou. O problema do Bolsonaro, o problema do Lula, o problema da Dilma, o problema do Frederico Cardoso, o problema de qualquer governo que você colocar, é que ninguém apresentou um projeto claro para a Amazônia. Isso tem nada a ver com direita ou esquerda, ninguém tem ideia para o Brasil, gente. Não. Por isso que a gente concorda. O Salles tinha a ideia pro Brasil. Problema. Aí sempre que o Salles fala, eu passo a boiada, eu passo a boiada, eu passo a boiada, eu passo a boiada, eu passo a... Porque bebê respostinha, você tem a ideia é dar condições... No máximo 5. Sim, tem que dar condições para a população que está lá sobreviver e a região ter um desenvolvimento autossustentável.
E enriquecer se possível, porque eles têm direito no regime capitalista também. Mas o Salles começou a fazer isso. Eu passo a baiada. Ou seja, isso chama etiquetamento. Você etiqueta a pessoa. É a teoria do label approach. Você cria uma etiqueta para poder desmerecer a pessoa naquilo que ela fala. E não por quem está falando, e não o que está falando. Agora, nós concordamos com o Marco Ruffalo. A reunião é insatisfatória, encontro que só se discutiu papo furado, amenidades, fotos e efetivamente para a Amazônia mesmo não se fez absolutamente nada. Então, nesse ponto, o Marco Ruffalo ele tem razão. Claro que quando ele defende que nós não temos que mexer na Amazônia, não temos que fazer nada, os recursos ali não podem ser explorados, ainda que explorados de maneira responsável, nós discordamos. Mas a crítica dele foi muito pontual. Ali não se definiu nenhum plano concreto, nenhuma estratégia, como disse o nosso Felipe Monteiro. Mas qual plano concreto esse governo já definiu? Na área social, na área econômica? Eu acho que até agora o plano concreto foi revanchismo. Olhar para trás e querer destruir tudo que foi feito. Só concreto dos empreendedores. Acho que a grande... Exatamente. É concreto. Lá o caminhãozão. E a grande conclusão dessa cúpula foi marcar novas reuniões para continuar discutindo, né? Ou seja, é o símbolo da ineficiência. O que é um funcionário ineficiente? É aquele que vive em reunião. A pessoa ineficiente vive em reunião. É verdade. Todo mundo que é ineficiente vive em reunião. Estava em reunião. Reunião para quê? Para marcar uma reunião. É isso, está adiando a solução. Para avaliar a reunião anterior e definir a próxima. Não, reunião é... Esse povo que faz estava em reunião. Vamos resolver, não? Vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos voltar para o escritório? Um cafezinho. Aí chega, agora tá tarde, vamos embora para o happy hour. É isso aí. E não se resolve nada. Certo? Ou seja, eu lembro muito da definição da União Soviética na época do Leonid Brezhnev. É como você entrar no vagão de um trem que está parado e ficar balançando para dar a impressão que está em movimento. E depois sair todo mundo feliz porque achou que a coisa andou.